Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Coringão, nosso clube do coração. E neste vídeo eu te falo sobre Memphis Depay, contrato que já não aparece mais na Federação Paulista de Futebol. Será que o Memphis vai sair do Corinthians agora? Vou trazer essas informações para vocês. E Yuri Alberto, fiel, tá? Sai ou não sai do Corinthians? Que esse dilema de Yuri vai pro Zenit, não vai? Vou trazer para vocês aqui a verdade e também muito sobre o mercado da bola, tá? Já chega deixando o like, hypando esse vídeo também, que é muito importante. A sua inscrição também, tá, fiel? Para sempre que a gente fazer o vídeo, pintar aí nas notificações para vocês, tá bom? Chega de enrolação, bora falar do nosso timão, nosso clube do coração. Cara, eu já vou começar com o Memphis, tá? Já vou começar com o Memphis, que é a notícia mais importante desse vídeo. Não vou deixar para o final, não tem essas estratégias de ficar guardando a informação para o final para ter engajamento. Aqui a gente já traz de imediato para vocês, tá? E a resposta é não, fiel. Memphis Depay continua jogador do Corinthians. Já veio um monte de gente me zoar aqui nos comentários. E aí, corintianeiro, você falou que o Memphis ia ficar e o Memphis aí já nem aparece mais, está fora do Corinthians, fiel. Essa informação, ela é completamente... Olha como a gente pega as coisas no ar, né? Ela é completamente errada, tá? Muita gente já dando que o Memphis está fora do Corinthians. Cara, que bobagem. Memphis Depay foi um erro que não apareceu nos contratos, um erro do próprio Corinthians. Lá em 2024, não foi agora não. Em que o próprio Corinthians, vocês lembram quando confundiu o contrato do Memphis? Até o próprio Corinthians confundiu, que tinha colocado até o dia 20 de junho. E o contrato dele vai até o final de julho. Até o Corinthians errou no contrato. E é por isso, por ter registrado ele errado, que ele sumiu. Para regularizar é a coisa mais simples do mundo, tá? O Corinthians manda o contrato corretamente e o Memphis Depay assina. Pronto, acabou como jogador do Corinthians até julho, tá, fiel? Aí depois da renovação é outra conversa. Eu ainda tenho a convicção que o Memphis Depay segue como jogador do Corinthians, tá? Mas por que eu falei isso? Porque um monte de gente saiu dando aí que o Memphis estava fora do Corinthians. Cara, que pessoal bem informado, né? E aí a gente traz a informação para vocês aqui correta. Certo, fiel? Então, Memphis Depay continua sendo um jogador do Corinthians até o fim de julho, tá? É onde encerra o seu contrato. A questão é agora do Memphis lá, do Corinthians apresentar, dele assinar para poder estar regularizado aí novamente, tá? Pode ser que essa inscrição, ela pode ter sido algo que possa aí, não sei, prejudicar o Corinthians, ou se não tiver reversão pelo próprio erro do clube, mas por ter sido um próprio erro do Corinthians, eu acredito que não tem o porquê não levar em consideração e aceitar agora o novo contrato até julho, que é o contrato verdadeiro que ele tem com o clube, tá? Porque o registro foi o erro do próprio timão. Certo, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Bora falar sobre Yuri Alberto, tá? Porque também saindo informações que o Yuri Alberto já tá vendido pro Zenit, né, fiel? Todo mundo já tá dizendo que o Yuri tá fora do Corinthians, menos o corintianeiro, tá? Não quero ser o dono da razão ou ser prepotente, nem nada do tipo, mas eu trabalho com as minhas informações e confio nas minhas informações, tá? Que o Yuri Alberto, ele segue no Corinthians até o final do ano, pelo menos isso. O próprio atacante, depois daquela declaração que já não sabia se ficava no Corinthians ou não, o próprio atacante já minimizou, já diminuiu as suas chances de sair do Corinthians no meio do ano agora. Por quê? As propostas, tá? Tem gente que fala que não tem proposta para o Yuri Alberto? Tem. O próprio Zenit está interessado no Yuri Alberto, mas as condições financeiras oferecidas, tá, pelo Corinthians, as propostas que estão chegando pelo Corinthians não agradam o Corinthians. Não vai resolver o problema do Corinthians, que só tem aí 50% do passe do Yuri, ainda tem 10% ainda do seu empresário. Então não é algo que o Corinthians espera ceder o Yuri Alberto nesse momento, até porque o Yuri Alberto segue sendo um jogador importante sim para o Corinthians. Porque a gente tem que analisar o seguinte, tá, fiel? Como eu sempre disse lá, não vou ficar repetindo aqui para a gente não ficar todos os vídeos entediados sempre repetindo a mesma coisa, tá? Mas a informação inicial, quando eu trouxe para vocês, é que o Corinthians mantém a sua espinha dorsal, vão sair jogadores somente no final do ano, tá? Não sai jogador agora, uma porque estamos em ano político, outra porque o Corinthians segue na Libertadores e também na Copa do Brasil. Então jamais, repito aqui para vocês, jamais em ano político o Corinthians vai desmantelar o seu time, desmontar totalmente o seu time para poder aí chegar e ser eliminado aí de uma Copa do Brasil ou de uma Libertadores por falta de planejamento, tá? Então, o Corinthians não vai fazer grandes contratações.
mas também não vai deixar sair os seus jogadores mais importantes. A intenção do Corinthians é que venda um jogador, mas corintianeiro, qual jogador é esse? As informações também iniciais que o corintianeiro trouxe, eu não fico trocando informação. A minha informação permanece a mesma sempre. Memphis no timão, André vendido, permanência do grupo no Corinthians, tá? A informação do corintianeiro permanece a mesma, forte, tá, fiel? Então, informação forte, tá? Informação consistente, informação que vocês possam confiar, porque eu não vou ficar aqui jogando no bicho e toda hora trazer uma informação diferente para vocês e esperar que eu acerte alguma. Aqui as minhas informações, vocês são testemunha, elas são únicas desde o início. Desde o início que estou trabalhando aqui, vocês sabem que vocês estão acompanhando. Desde o início estou falando que o Memphis vai ficar. Desde o início estou falando da permanência do grupo. Desde o início estou falando da permanência do Yuri Alberto. A saída do André. Tá? Agora, fiel, o planejamento do grupo, do Corinthians, o mínimo para nós corintianos tem que ser esse. É o mínimo para nós. Não podemos aceitar menos do que isso. Porque a gente já é um clube que sofre todos os vídeos aqui. A gente tem que ter notícia ruim. A gente nunca tem notícias só boas pro Corinthians, né? Todos os vídeos é um escândalo que acontece com presidentes, com ex-presidentes, diretores, entre outros, tá? Então o mínimo que o clube endividado, o mínimo que nós temos que esperar é que pelo menos mantenha esse grupo para tentar salvar uma Libertadores aí, uma Copa do Brasil, cara. Eu acho que é o mínimo que o Corinthians tem que fazer, tá? E é o que o Corinthians pretende fazer nesse momento, tá, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês, sua opinião é de grande importância para o nosso canal, tá? Já sobre chegadas no Corinthians, tá? Aí é outro departamento, tá, fiel? Outro departamento. Mas como assim, corintianeiro? O Corinthians depende da venda do André, tá? Para que ele possa realizar algumas contratações, porque o clube hoje não tem mais, vamos dizer assim, adiantáveis para trazer para ele, tá? Não tem mais adiantáveis para você dar de garantia para fazer outros empréstimos, tá? E o Corinthians segue com um caixa financeiro completamente, vamos dizer assim, zerado, tá? O caixa financeiro do Corinthians hoje é um caixa financeiro zerado. É um caixa financeiro que você não tem ali um recurso emergencial ali de R$1 milhão. O Corinthians não tem. Então, as contratações prometidas para o Fernando Diniz, primeiro prometeu para o Dorival, não cumpriu. Agora para o Fernando Diniz também não vai cumprir os jogadores pretendidos, que seriam 3 jogadores de nível de prateleira A. Diferente do primeiro semestre, que só contratamos jogadores, opções de mercado, jogadores livres de contrato, tá? Oportunidades. O Corinthians, a promessa era contratar 3 jogadores que chegavam para disputar aí titularidade com qualquer jogador que está aí no clube, tá, fiel? E não foi isso prometido. Agora o Corinthians tenta vender o André para pagar um pouco de conta e também tentar trazer no máximo aí 1 ou 2 peças para o Fernando Diniz, tá, fiel? Pelo menos isso. E aí a gente segue aqui informando vocês todos os dias aqui com as informações mais atualizadas do nosso Coringão, tá? Então, fiel, relaxem, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que muitos não gostam do Memphis, sei que muitos gostariam que ele saísse, mas não é dessa vez, ainda não é a informação que vai tirar o Memphis do Corinthians. Memphis Depay segue como jogador do Corinthians, tá? Só que, fiel, tem uma coisa importante que a gente pode comentar, tá? Não que eu queira ficar em cima do muro, mas vocês são as principais testemunhas que a diretoria do Corinthians não dá pra gente confiar, tá? Então, quando a gente recebeu a informação que já havia um acordo entre a diretoria, que eu trouxe para vocês lá no início, e Memphis Depay, cara, se essa diretoria resolver andar para trás ou não cumprir o que prometeu para o Memphis Depay e esse contrato não acontecer, é lógico que eu vou vir aqui e dar a explicação para vocês o porquê que não aconteceu. Essa diretoria do Corinthians é fria a gente confiar. Eles não passam confiança nenhuma, nem no mercado da bola, nem também essa diretoria, conselheiros, Osmar Stable, pelo amor de Deus, ninguém passa confiança ali, tá? Então é lógico que a gente fica com o pé atrás, com medo do Corinthians não cumprir o que foi prometido para o Memphis para ele renovar o contrato. Mas, até o presente momento, está andando tudo certo para a renovação de Memphis Depay com o Corinthians, tá? Eu aposto nessa informação, trouxe a informação desde o início e eu confio que ela será o contrato renovado de Memphis, tá? Fiel, quero agradecer demais sua presença aqui. Não se esqueçam, fiel, é importante dizer, tá bom? Hoje temos mais um vídeo aqui no Corintianeiro, outro no Corintianeiro 2.0, tá? E vou ver se trago a live para vocês hoje à noite, tá bom, fiel? Combinado, então?
Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!